Fala, galera colorada, chegou o boletim do Leão do Sul. Solta o hino depois da vinheta. Muito bem, sábado de futebol na Aníbal Costa, primeira rodada da Copa Santa Catarina. O Ercilus jogou em casa e empatou em 4-4. Você vai acompanhar daqui a pouco alguns trechos da coletiva do técnico Raul Cabral. Eu quero falar antes do Raul Cabral o seguinte: futebol se ganha lá dentro. O Ercilus saiu vencendo por 1-0, baixou a guarda, tomou 2-1, voltou para o segundo tempo mais aceso, fez o 4-2, acabou tomando o terceiro e o gol de empate. O Raul fez algumas alterações no elenco, deu rodagem para alguns jogadores, teve que utilizar o João Matos pela ausência do William Rocha, confirmado na coletiva, só que não jogou aquilo que a torcida esperava. Não joga sempre que a torcida espera. É um reinício de temporada, um reinício de competição, esquece a Série D. O torcedor tem que colocar na cabeça e esquecer a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem que passar daqui para frente, que são 9 rodadas, tem que chegar entre os 4 primeiros colocados para avançar às semifinais. Eu sempre começo, quando eu sempre digo uma coisa, não é como começa, como termina. O Ercílio, em 2019, foi vice-campeão, 2021 ficou nas semifinais, 22 foi vice-campeão e tem a oportunidade de novo de chegar. Mas a gente não pode chegar no campo e achar que o Ercilus é o Real Madrid. A gente não pode requentar uma história de um jogo lá da Ferroviária descontextualizando o que o treinador falou. Repito, se o torcedor colorado quer vir para o jogo e vaiar, fique em casa. Acompanha pela MBTV ou acompanha pelo Esporte Primeira, sem imagens, mas não pode mudar a história de um trabalho que está sendo feito com muita, mas muita responsabilidade. Se o jogador entrou porque o treinador escalou, porque ele treinou, porque ele estava em condições de chegar naquele momento e atuar com a camisa titular do Ercílio. Não é criar situações onde não existe. Clube saneado, organizado, disputando competição nacional, não chegou por situações. Teve 10 alterações no elenco e busca o seu espaço novamente numa competição estadual. O sonho da Série D acabou, gente. Foca agora na Copa Santa Catarina. 9 rodadas, 4 vagas, semifinal e campeão. Se não conseguir, não tem problema. Joga o Campeonato Catarinense, joga a Série D e joga a Copa Santa Catarina. O Ercílio há muitos anos, aliás, eu não me recordo, de ter calendário o ano inteiro por 2 anos seguidos. E tem que respeitar quem está trabalhando, comissão técnica e jogadores. O torcedor também tem que ser respeitado lá dentro de campo. O Ercílio fez um belo jogo, apesar de alguns não acharem que não, mas fez um belo jogo, empatou em 4-4. A gente vai acompanhar alguns trechos da coletiva do técnico Raul Cabral, concedida após a partida na sala de imprensa do estádio Aníbal Costa. Boa tarde, Raul. O Ercílio estreia na Copa Santa Catarina com empate em casa em 4-4. Até uma escalação que chamou a atenção. Gostaria que você falasse, claro, o jogo, mas sobre essa escalação. Era o time que você vinha treinando? Você quis poupar? Por que você colocou um time bem diferente do que a gente estava acostumado? Não, na verdade não quis poupar. Foi Tá legal? Não quis poupar, não. Na verdade, foi o que foi treinado dentro das 3 semanas que a gente teve de treinamento. A gente procurou dentro dessas semanas testar algumas possibilidades nos amistosos, tanto contra o Criciúma contra o Barra. Essa equipe foi a equipe que jogou contra o Barra na semana passada e que fez um bom jogo. Nós tínhamos como objetivo nessas trocas oxigenar a questão mental, principalmente do elenco, porque os atletas estavam, vamos dizer assim, a eliminação da Série D ainda pesou bastante na questão psicológica, e a gente achou que fazer algumas trocas poderia dar uma oxigenada em relação à questão de motivação com alguns atletas, e também para deixar alguns atletas dar uma respirada em relação a isso. A gente sabe como é complicado, né? E acho que não foi um bom jogo, né? O primeiro tempo, principalmente. Acho que a gente iniciou, fez o gol e aí acho que relaxou. Não entendeu o que o jogo pedia. Acho que o Inter de Lages soube aproveitar as oportunidades e virou o jogo. No intervalo a gente conversou, procurou botar um time que controlaria um pouco mais a bola. A gente conseguiu controlar, acelerar mais a bola.
conseguiu abrir vantagem, mas aí alguns erros, vamos dizer assim, individuais ou situações de posicionamento, a gente acabou sofrendo empate. Acho que foi justo o resultado pelo que as equipes apresentaram, acho que o Inter de Lages fez um bom jogo, acho que a gente não foi constante dentro da partida, que serve de aprendizado para a sequência da competição. O Ercílio alternou um primeiro 5 minutos incisivo, fez 1-0. Baixou as linhas, tomou pressão no segundo gol. No início do tempo você fez 3 trocas. Em 10 minutos resolveu o jogo. Mais 10 minutos acabou sofrendo os gols e o empate. Essa alternância durante o jogo é pelas mudanças que você fez, querendo também dar minutagem, buscar melhorar a condição daqueles que não vem jogando também? Não, cara, eu vejo que é muito na questão mental. Até comentei com eles agora. Acho que a gente já tinha falado para eles durante a semana sobre a questão do risco de a gente perder para nós mesmos em relação à questão da capacidade de concentração e de atenção dentro do jogo. A eliminação dentro de um objetivo que a gente tinha grande na temporada mexeu bastante com muitos de nós. E eu tenho conversado com os atletas em relação a essa questão, principalmente em relação à questão do dia a dia de treinamento, que é o que nos capacita a fazer bons jogos. Alguns de nós sentiram bastante essa situação, e não somente esses que foram substituídos, acho que todos, mas a ideia era oxigenar com aqueles que estavam buscando uma passagem, ou buscando uma oportunidade dentro do elenco. Acho que a gente acabou oscilando dentro do jogo, né? Faz parte da partida, faz parte dessa situação, principalmente por esse aspecto mental que a gente está sofrendo. Felizmente a gente conseguiu retomar no segundo tempo no nível de intensidade bom, conseguiu controlar o jogo, conseguiu voltar a jogar como a gente fez durante toda a temporada, mas acho que depois que a gente fez o 4-2, novamente a gente voltou a relaxar dentro da partida, foi desatento, acabamos sofrendo gol num erro ali, num rebote de escanteio, e acho que aquilo ali motivou a equipe do Inter de Lages, a gente não soube voltar a controlar o jogo, e aí acabamos sofrendo um empate, e como eu falei antes, eu acho que o resultado foi justo pelo que o Inter de Lages fez, mas acho que a gente poderia ter realmente feito um jogo mais consistente, agora é trabalhar em cima disso para terça-feira. Eu vim até para a coletiva para poder te perguntar, fazer um review do que aconteceu na coletiva pré-jogo da Ferroviária. E você citou que a torcida não é tanto importante assim para o jogo final, enfim, bobagem. E contextualizaram, né? O nosso colega Lucas Marques contextualizou que a torcida não viria trazer os equipamentos. Estava chateada contigo, brava contigo. Eu queria que você pudesse fazer um recuerdo desse momento e colocar de uma forma certa para acabar com esse vai e vem, porque não é bom para ti, não é bom para a gente que é imprensa, para quem acompanha, vendendo uma imagem que não está acontecendo da realidade. 32 jogos esse ano, 3 derrotas. Em momento algum foi falado que a torcida não era importante. Na verdade, o que foi falado é que a torcida não entra no campo e que o jogo é decidido em 11 contra 11 no campo. Então, assim, eu comentei com algumas pessoas, acho que às vezes o pessoal quer pegar um gatilho de uma fala em relação a isso e tornar polêmica para gerar desconforto, para gerar debate. E em momento algum eu disse que a torcida não era importante, o que eu falei é que o jogo é decidido em 11 contra 11 em campo. Tanto é que no jogo contra a Ferroviária a gente estava com o estádio cheio, a torcida fez uma bela festa, nos apoiou até o final, só que o torcedor não entra no campo para decidir o jogo para nós. Então a gente acabou errando, acabou sofrendo gol, e isso é um erro ou da comissão técnica, ou um erro meu, ou um erro de algum atleta dentro do jogo, ou acerto também. Eu acho que o torcedor ele nos motiva. A minha fala, se for pegar, eu falei que o torcedor nos motiva a estar dentro do campo, de nos incentivar, de a gente fazer a gente crescer dentro da partida, só que o torcedor não vai botar a bola para dentro, o torcedor não vai salvar uma bola dentro do gol. A gente tem que entender, e essa fala não foi direcionada para a torcida, essa fala foi direcionada para os atletas, porque se a gente for recordar a eliminação contra o Figueirense aqui em 2022, na Série A do Catarinense, o estádio estava completamente lotado, a torcida nos apoiou a todo momento, e o nosso grupo de atletas esperou que a torcida ganhasse o jogo para nós, e não aconteceu. E aí a gente acabou criando um número de oportunidades pequeno, e ficou esperando que aquele apoio da torcida, que aquele incentivo fizesse que a gente fosse mais intenso, que a gente fosse fazer o gol, e na verdade não é. A gente depende da capacidade técnica dos atletas, depende da capacidade técnica de todas as pessoas que se envolvem ao jogo. Eu acho que o torcedor ele é importante dentro do processo de incentivar, de motivar a gente,
mas realmente a decisão da partida, ela é decidida em 11 contra 11. Os atletas que estão de fora vêm, quando entram, pode dar o apoio, ou se está de fora, de repente, ele vai dar um suporte para aquele grupo que está de fora. Então, assim, acho que foi tirado de contexto aquilo que foi falado, né, em relação a achar que eu disse que o torcedor não é importante. Em momento algum eu falei que o torcedor não é importante. O que eu falei é que o torcedor não vai ganhar o jogo pra gente, e realmente não vai ganhar, como aconteceu hoje. Então, assim, não vai ganhar pra gente. A torcida nos apoia, ou a torcida vai. Eu acho que a vaia, ela faz parte do processo, quando o torcedor espera algo a mais da tua equipe. Isso é normal, é natural. A gente tem que ter esse entendimento também, assim como a questão do apoio, mas a gente tem que entender que quem vai botar a bola para dentro é o jogador tem que ter o entendimento que ele precisa entregar na parte técnica, na parte física, ele precisa estar concentrado 100%, que é o que eu falei, que eu acho que o resultado de hoje passou muito pelo nível de concentração e atenção nosso dentro do jogo. Então acho que a gente não jogou um jogo que a gente estava realmente concentrado, que a gente estava realmente atento a todos os momentos, e isso faz com que aconteçam erros pontuais, às vezes em momentos capitais do jogo, e faz com que tu sofra gols, né? Eu estou fazendo uma análise no contexto geral. Se a gente pontualmente for olhar alguns atletas, tiveram alguns atletas que fizeram um grande jogo hoje, mas aí o futebol é um esporte coletivo, a gente tem que ter um entendimento geral, e a gente tem que ter um entendimento individual. Eu falo sempre para os atletas, façam sua análise individual em relação àquilo que vocês fizeram de bom e ruim. A gente passa o jogo para eles assistirem, para eles poderem ter essa situação de ler aquilo que foi feito de bom e de ruim, e a gente procura fazer uma análise individual e uma análise coletiva para depois passar para esses atletas, para que a gente possa evoluir no jogo a jogo. E você falasse da atuação do Vitinho, que fez uma bela partida. A participação do Lazzaroni também, que acabou jogando 72 minutos, não me falha a memória. Os jogadores que não estavam, né, e ficaram naquele período de folga, treinando e trabalhando para poder ser utilizados. Se você gostou do momento deles dentro de campo. Acho que o Vitinho fez um grande jogo. Fez um jogo muito bom, a bola estava parando nele, ele estava competindo, conseguiu criar oportunidades de gol, conseguiu finalizar algumas situações. Acho que ele fez um jogo consistente. Acho que os últimos 10 minutos ali caiu um pouco na questão física, mas normal, pelo período longo sem jogar com frequência, né? Ele estava no Avaí e lá ele não teve uma sequência grande de jogos. Eu imaginei até que ele fosse uma substituição, mas conversando com ele conseguiu aguentar, e eu achei prudente deixá-lo pela qualidade técnica, que de repente poderia fazer diferença. Em relação ao Guilherme Lazzaroni, ele está um período longo sem jogar, mas é um jogador que tem uma capacidade técnica muito grande, é um jogador que vem de acessos de Série B e Série C em equipes de porte bom. Foi uma oportunidade de mercado trazê-lo para cá. A gente está numa fase de adaptação dele. Acho que ele precisa se adaptar em relação à questão do posicionamento defensivo, em relação à questão da construção. São processos que a gente está construindo no dia a dia com ele, mas a gente sabia que algumas coisas, algumas falhas, algumas situações pontuais poderiam vir a acontecer. Acho que é natural que aconteça dessa maneira, mas a gente tem que entender que tem um processo de adaptação do atleta, esse período longo dele sem jogar, né, que é complicado o cara ficar tanto tempo sem jogar com frequência. Então a gente vai precisar dar jogo, dar essa sequência e ter paciência, mas continuar trabalhando. Todos os atletas, como eu falei para eles agora no final, o grande diferencial da nossa equipe foi sempre que todos estavam aptos a jogar, e a comissão técnica fazia escolha de quem iniciaria ou de quem entraria durante o transcorrer da partida. Eu acho que a gente tem que continuar nessa batida de dia a dia e agora focar no jogo contra o Figueirense, que vai ser um jogo muito difícil em Florianópolis. É isso que eu queria te perguntar para fechar. Terça tarde, já em cima, né, pouco 60 horas praticamente de descanso, vem o Figueirense, que vem embalado de uma vitória contra o Joinville na última quarta-feira. O que dá para esperar da reação do Hercílio na terça-feira contra o Figueirense na capital? Nós temos que trabalhar principalmente a questão mental dos atletas. Já foi conversado com eles agora no final da partida. Acho que no intervalo a gente já teve uma conversa séria sobre a questão do que a gente quer dentro da competição. Se a gente realmente quer brigar em cima, a gente precisa demonstrar isso dentro das partidas, dentro do jogo, mas brigar e lutar por cada bola, por cada palmo de campo. E não foi o que aconteceu no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo a gente fez isso. Tivemos duas situações de desatenção que acabou gerando os gols do Inter de Lages. Vamos trabalhar a recuperação desses atletas, reorganizar os processos para terça-feira fazer um grande jogo
e buscar subir na tabela de classificação. É isso aí, pessoal. Dá o like, te inscreve e acompanha o nosso canal do Esporte Primeira, que volta na terça-feira. Aliás, no Scarpelli, vai ter tardezinha, segundo o Caio, vai ter tardezinha. Vamos ensaiar lá, tardezinha, para ganhar do Figueirense. Na terça-feira estaremos de volta no estádio Orlando Scarpelli. Esquece o Nibal Costa. Orlando Scarpelli, terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, no Esporte Primeira. Solta o hino.